Hoje com vocês, VTI do Toguro, dia 1. Fala galera, dia 1 do projeto Toguro. A gente vai começar a desmontagem desse carro. A gente vai mostrar para vocês todas as etapas da desmontagem, cada detalhe. Até é legal para vocês poderem entender o quão complexo é um projeto desse e o porquê que demora. Tá? Muita gente não entende a demora porque não acompanha o processo, as etapas, o passo a passo. Tá? A gente tem aqui diversos fatores. Então tem a parte mecânica, tem a parte das adaptações, tem a parte de escape, que é terceiro, tem retífica, que é terceiro, peças que são todas importadas e não chega de um dia para o outro, tá? E assim, você fazer um levantamento de tudo que precisa, não é uma receita de bolo, então tem toda uma parte de desenvolvimento. Então, é comum você ver a galera falando, nossa, mas demora, demora, tá? Para você ter um resultado que vai ser duradouro, não vai dar problema, não vai incomodar o cliente, não vai ter vazamento de água, não vai ter vazamento de óleo, uma suspensão que vai funcionar direito, um câmbio que vai engatar direito. Então tudo isso leva tempo, tá? A gente vai começar agora tirando todos os fluidos do carro. Eu vou desmontar todos os periféricos, tá? A ideia... Eu tô falando muito tá, né, Gu? Então eu vou cortar o tá. A ideia inicial é a gente tirar tudo que tem de periférico, porque vai ser restaurado esse cofre. A pintura dele tá meio cansadona, a gente vai dar uma vida pro cofre. Originalmente, esses carros vinham sem verniz. Vem cá, Hugo. O cofre desses carros vem sem verniz. Então, se você observar aqui, ó, você tá vendo? Isso aqui é o fundo já do... É o tratamento que tem na carroceria. Então, vai passando o tempo, a tinta vai saindo e vai ficando só o fundo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos desmontar tudo, vai jogar uma tinta aqui com um verniz, igual a da carroceria, para ficar bem vistoso, tá? A gente tem uma ideia aqui, eu tenho uma ideia, eu estou tentando convencer os sócios aqui, a gente não conversou muito com o Toguro ainda, eu levantei a ideia, tá? Mas para o projeto dele, o ideal aqui seria um motor K20, tá? Por quê? A potência que ele quer andar com esse carro, você tem que mexer muito na parte mecânica do motor, tá? E tem muita coisa que foge do meu controle aqui, que no caso é a parte de retífica. Por quê? Para a potência que ele quer andar, teria que forjar as camisas, tá? E forja de camisa, para esse carro, você compra as camisas na gringa e você arranca todo o deck do bloco e encaixa as camisas no motor. É um serviço que requer muita expertise, tá? Eu conheço poucas empresas aqui no Brasil que fazem e mesmo assim corre o risco de não ficar legal, tá? Então, o que eu sugeri? A gente vir com um motor de K20, transmissão de K20, tá? O motor K20, por si só, ele já tem uma litragem maior, já é um motor mais moderno, a transmissão já é 6 marchas, tá? O acionamento da transmissão também já é a cabo, então já é mais preciso, não tem aquela situação de ter aquela folga de trambulador, fica mais legal. O carro tem mais final, porque é um câmbio maior, mais alongado, tá? E assim, você consegue tirar 450, 480 cavalos desse motor de roda, sem precisar mexer na parte interna do motor. Então assim, já iria se encaixar na potência que ele precisa e vai ficar muito bom, tá? E fica um aspecto muito legal. Tanto é que isso é uma receita comum na gringa. Porque que acontece? Lá nos Estados Unidos, é bem raro o modelo VTI, tá? Então, boa parte dos Hondas que tem lá são motor D16, que é uma geração que não é esportiva igual o B16, tá? É um motor que tem menos potência e é mais difícil você extrair potência dele. Então, lá nos Estados Unidos é bem comum. O cara vem, arranca esse motor, compra um kit de swap para K20, que vem todos os suportes, vem a alavanca, vem semi-eixo. Aí ele vem, tira o motor fora, encaixa o K20 e ripa. Então, a minha ideia é fazer isso nesse carro, tá? Tem poucos no Brasil montados com K20, já tem alguns, mas a grande maioria é para pista. Tem alguns entusiastas que tem, tá? Então, eu vou tentar ir por essa linha. Porque que a gente consegue montar um motor que vai conseguir extrair bastante potência, sem precisar mexer muito
na parte interna do motor, e é um motor que traz muita confiabilidade, é um motor muito difícil de quebrar, se bem feito a parte de preparação, tá? Ô, filha da puta! Tô gravando aqui, caralho! Basicamente é isso, tá, gente? Então, assim, vai acompanhando o projeto. A gente vai começar a desmontagem toda aí. Vamos ver se a gente faz um time-lapse aqui do processo inteiro. Assim que arrancar esse motor, a gente grava um videozinho e começar a chegar as peças, a gente vai mostrando as etapas aí pra vocês. Acompanha a gente também lá no Instagram, tá bom? Que a gente vai postando, conforme for mexendo aqui, vamos postando lá. Tá bom? Tem um negócio solto aqui. É isso aí. Valeu, galera! Fala, galera, estamos aqui com esse motor icônico japonês. Sabe o que o VT e o japonês têm em comum? Pequeno e sem torque. Eu achei que era pequeno e potente, nem Não, isso, japonês. Pequeno e cansado! Pequeno e velho! Desculpa. Fala, galera, agora falando sério, o motor já removido. Já desmontei bastante periférico do motor, tá praticamente o bloco aí com os coletores, tá? A gente vai dar andamento, eu vou começar a desmontar todo esse motor pra gente analisar o que tem aí, se vai dar para ser aproveitado esse motor, o que vai dar para ser aproveitado, tá? E agora, de contrapartida, a gente vai ter que continuar a desmontagem do cofre para poder realizar a pintura, tá? A gente tem que remover toda essa tubulação da direção hidráulica, a tubulação do ar-condicionado, bomba de ABS, filtro de combustível, a fiação, tá? Então vamos dar um talento aqui que o serviço é grande ainda. Fechou? Vamos acompanhando aí. Fala, galera, como vocês acompanharam aí agora a fase da desmontagem, agora deu pra gente ter uma dimensão do que tinha no motor, o que vai ser necessário fazer para poder preparar esse motor, tá? Já tem alguns pontos aqui que já dá para ser identificado aí na imagem, que é o seguinte: esse carro foi muito negligenciado a parte de sistema de arrefecimento, tá? Por isso que eu falo a importância de você usar um líquido de arrefecimento adequado para o seu motor. Você pode ver que tudo que é parte de arrefecimento, ó, tá dessa forma, toda deteriorada, com oxidação, tá vendo? Ó, isso aqui é um tubo que vem o líquido de arrefecimento, ele sai de dentro do cabeçote e vai lá pro radiador, tá? Então todas essas partes, ó, você já vê que já fizeram umas gambiarras aqui, ó, tá? Isso é tudo por conta de um líquido ruim de arrefecimento. Olha a situação que já tava ficando a junta do cabeçote, tá vendo? Ó? Você vê a parte onde ela fica em contato com a água, né? Aqui é o cabeçote, ó, que não vem a água para cá, ela passa direto, mas você vê que tem bastante ferrugem, tá? Tá até aí tudo bem, isso a gente consegue resolver. Outra coisa, esse cabeçote, ele passou por algumas retíficas, tá? Pelo que eu já consegui identificar, o virabrequim já subiu 2 medidas do original. Então, pelo menos 2 retíficas esse motor já passou. Então quer dizer que ele já foi desmontado 2 vezes, pelo menos, e feita a retífica. Ou teve algum problema muito sério de lubrificação, que teve que tirar muito material do virabrequim e ele teve que subir 2 medidas, tá? O que eu quero te falar com relação a 2 medidas? O que quer dizer isso? Eu vou tirar para você ver. Isso daqui é uma biela, isso aqui é um pistão, certo? Esse alojamento, ele fica fixado no virabrequim. Isso daqui é a bronzina. Eu vou tirar uma para vocês verem, para vocês entenderem melhor o que é a medida aí que a gente está falando, para quem é leigo e não tem obrigação de saber isso, certo? Então vamos lá. Então, isso aqui é uma bronzina, já dá para ver a situação dela, né? Isso daqui, ele não poderia ter essas marcas aqui, ele tem que ser lisinho, bonitinho. Às vezes fica uma marquinha ou outra, mas isso aqui tá bem acima do comum, tá? Então eu vou tirar ela aqui, ó.
Ó, se você observar, tem uma nomenclatura aqui, ó, 0,50. O que quer dizer isso? Ela é uma bronzina para uma folga de 0,50, que foi aberto 0,50 no virabrequim, tá? Então, quanto maior essa medida, mais grossa a bronzina. Então, ela vem standard, bem fininha, e vai aumentando para poder corrigir o defeito que teve no virabrequim. O que acontece? Quando esse virabrequim risca, ou a bronzina gruda, e ele estraga esse colo, você tem que tirar material daqui para poder corrigir o defeito. E aí você vai aumentando o tamanho da bronzina. Qual o problema disso? O problema é que a bronzina é um material macio. E quando você tem a explosão em cima da cabeça do pistão, essa explosão empurra o pistão para baixo e, consequentemente, a biela fazendo força lá no vira. Se tem muito material aqui, esse material tende a amassar. E ele vai aumentando as folgas do motor e ele dá fuga de óleo. Então o óleo que era para estar lubrificando o seu motor nos lugares específicos, ele já não vai ter a pressão que deveria, porque ele vai estar escapando por esse excesso de folga, tá? Assim, nessa medida que está aqui, nem para aspirado eu monto, tá? Porque assim, o que vai ter que fazer? 0,50 eu já não montaria nem para aspirado, quanto mais para turbo, tá? E ainda eu não sei se vai continuar 0,50. Eu tenho que medir. Assim, aparentemente eles não estão riscados, mas também não estão polidos, tá? Então, assim, teria que medir e ver se ainda dá para utilizar 0,50. Mas para esse motor dele, na potência que ele quer, eu não posso utilizar. Então ele já ia ter que começar comprando um virabrequim novo, tá? Como vocês viram ali no início, eu falando a respeito do sistema de arrefecimento, que não houve um cuidado com o líquido de arrefecimento, o que acontece muito com esses carros Honda, tá? Por conta de um mau cuidado no sistema de arrefecimento, você começa a ter uma série de problemas de superaquecimento nesse carro. E você está falando de um bloco de alumínio e um cabeçote de alumínio. É um material que ele tende a dilatar mais do que um material, se fosse ferroso, de aço, que é o ferro fundido que a gente está acostumado a ver. Então o que acontece? Isso aqui sofre uma dilatação com a temperatura e ele se deforma. Então toda vez que queima a junta de cabeçote, quando a gente fala que queima a junta de cabeçote, é o seguinte, a junta queima quando tem duas ocasiões, tá? Ou ela passa compressão de um cilindro para o outro, ou ela vem, apodrece aqui essa parte que já está querendo apodrecer aqui, e ela passa água para dentro da compressão, que são câmaras isoladas, tá? Porra! Dá um pause aí. Então, agora você sabendo o que é, o que queima junto, é isso daí. E aí o que acontece? Muitas pessoas sofrem com esse tipo de motor, por quê? Queimou a junta. O cara foi lá, tira a junta, manda facear o cabeçote, o cara pega aqui o cabeçote, ó. Ei, grudou. Ele manda fazer a plana, que a gente fala. Aí vem com a plana aqui, ele faceia isso daqui para ficar a superfície extremamente reta, tá? Só que ele esquece de um detalhe. O bloco é de alumínio e ele também empena. Então o cara vai lá, troca a junta, faceia o cabeçote e não mexe no bloco. Esse carro não vai parar de ferver nunca. Porque apesar do cabeçote estar plano, essa peça aqui não tá? Porém, aqui já foi feito plana. E tem que tomar muito cuidado com essa plana, porque se você tirar muito material disso aqui, você perde o bloco, tá? Porque a taxa de compressão fica muito alta. E a taxa de compressão alta, ela faz o carro esquentar também, tá? Então, já são dois fatores impeditivos aí. Eu sei que já foi tirado bastante material daquele cabeçote, isso já vai fazer aumentar a taxa. E o motor turbo, muita taxa não é legal, tá? Começa a te dar vários problemas de arrefecimento se você não fizer um acerto bem feito. Você corre risco de trinca de camisa, tem uma série de fatores, tá? Então, assim, eu já tenho o impeditivo do cabeçote, que foi tirado muito material. Os comandos, apesar da gente trocar, aquele ali não tá legal, já ia ter que trocar, tudo bem. Agora, o bloco é algo que me preocupa, tá? É mais um motivo para eu tentar insistir naquela tese da gente colocar um K20. Mas isso aí é história para o próximo capítulo, tá? No geral, eu acho que eu já mostrei bastante coisa para vocês aí. Agora vamos lá no carro, Gu, mostrar para eles lá o que a gente já fez lá e como ficou sem o motor, tá? Eu vou ter que achar um pano para mim limpar a mão, porque
Então é isso aí, galera. Agora o carro já está aqui desmontado, a gente já tirou do elevador, colocou no cantinho dele, para começar a próxima etapa, tá? Aqui, se você observar, a gente já removeu quase tudo que precisa para poder fazer a funilaria e pintura desse cofre. Agora falta só tirar o chicote do motor, tirar essa parte do sistema de freio, hidrovácuo. Ficou algumas coisinhas aí, mas o mais complicado já foi removido, tá? A gente tirou o sistema de ar-condicionado, esse carro não vai mais utilizar ar-condicionado, por conta... Eu não vou contar para vocês ainda, depois eu conto. Então a gente já removeu todo o sistema do ar-condicionado, vai ser removido o sistema do ABS, tá? Em tese, é isso, tá? Então acompanhem aí a próxima saga, acho que vai vir bastante novidade aí. E vocês vão curtir o resultado desse carro aí. Fechou, galera? Tá bom assim?